Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, meu querido, minha querida, que nos dá a alegria da companhia nessa manhã de sábado para essa devocional matinal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo que lhe disser a respeito. Hoje nós vamos concluir essa série de reflexões matinais em cima dos chamados de Jesus para seus discípulos. E o último texto dessa semana está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nos versos 13 a 15, que dizem o seguinte: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra ao nosso coração. Jesus chamou os seus discípulos para que estivessem com ele. Nessa relação que nós temos no reino de Deus com Jesus, não existe carreira solo. Esse relacionamento que desenvolvemos com Jesus é para que gere uma caminhada junto dele. Jesus não está delegando funções para que coisas sejam feitas, sejam realizadas, sejam empreendidas à margem da sua presença, à margem da sua direção, alheias à sua vontade. Não, Jesus chamou os discípulos e chama a mim e a você para que estejamos junto dele, para que caminhemos lado a lado com ele. Ele nos capacita, assim como capacitou os discípulos. Ele nos avalia, assim como avaliou o comportamento e as ações dos discípulos. Ele nos corrige, assim como corrigiu as ações e também os comportamentos, os erros dos discípulos. E ao longo de 3 anos de caminhada, aqueles homens começaram a deixar para trás de si uma história que começou a ser escrita. Depois, Jesus Cristo passar pelo seu Calvário e ser assunto aos céus, ressuscitar e ser assunto aos céus, esta história então continua sendo escrita e aqueles homens, de pessoas comuns que eram, começaram a marcar histórias de milhares e milhares de vidas. Isso é o que acontece quando Jesus chama alguém para junto de si. E esse alguém decide não abrir mão de caminhar lado a lado com Jesus. Meu querido, eu quero dizer para você que caminhar junto com Jesus é simplesmente permitir ao Senhor que escreva na história da sua vida uma história e páginas lindas, emocionantes, algumas delas dramáticas, mas todas elas debaixo do seu olhar cuidadoso, todas elas contando com sua presença confortante, todas elas contando com o seu poder sustentador. Todas as vezes que tentamos fazer as nossas caminhadas solo, tentamos fazer tudo sozinhos ou por nós mesmos, nós acabamos arrumando problemas com os quais não temos condições de lidar, de equacionar e de resolver. O sucesso dessa nossa caminhada está em Jesus estar junto de nós e nós estarmos juntos de Jesus. Existem histórias que infelizmente ficam marcadas, como por exemplo a história de Judas, ficou marcado como aquele que o traiu. Mas existem outras histórias que ficam assim maravilhosamente na nossa lembrança, como a mudança ocorrida na vida de Pedro, como o acréscimo do apóstolo Paulo ao grupo de discípulos após a morte de Judas, enfim, e a igreja se expandindo através da instrumentalidade destes homens simples que Jesus chamou para junto de si e os transformou. Na manhã desse dia, Jesus chama você para junto dele, para transformar a sua vida, para escrever novas páginas na sua história e para transformar a história de milhares de pessoas. Você crê nisso?
Eu quero orar por você nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar porque o Senhor nos chama para junto de si. E eu te peço, Pai, ajuda-nos a não trilharmos as nossas carreiras solitárias, mas caminharmos juntos com o Senhor, para que o Senhor nos oriente, nos corrija, nos encoraje e motive. Não queremos fazer nada por nós, mas queremos que tudo seja feito pelo teu poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Fica na paz de Jesus.